Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar estudando Missionários da Luz? Muito bem! Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que se chama Intercessão. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse capítulo, ou pelo menos folhear, mas vai perceber que se trata de um capítulo bem extenso. Então nós vamos precisar dividir nossa aula em duas partes, tá bom? Então hoje... Estão escutando? Ó, não se assustem não. Não são efeitos sonoros aí para deixar a aula mais extensa. Onde eu tô tá chovendo muito, tá caindo um pé d'água. E aí vocês vão escutar, provavelmente aí durante a aula, alguns raios, bons, mas nada demais não. Não se assustem. Acho que vai dar para me ouvir bem. Bom, então, como eu estava falando, esse capítulo ele é extenso, nós vamos dividir em duas partes. E hoje, então, a gente vai estudar a primeira parte do capítulo 11, Intercessão. Tá certo? Muito bem. Sem mais delongas, vamos lá ao nosso capítulo. Alexandre e André estavam sempre juntos, né? E André estava aproveitando a oportunidade de estar ali na presença de Alexandre para sempre aprender. E teve um determinado dia que chegaram duas senhoras encarnadas. Elas estavam libertas pelo sono físico, estavam ali em espírito, né? Mas elas eram encarnadas. Eram primas e estavam vivendo um grande drama familiar e queriam contar com a ajuda de Alexandre para poder esclarecer o que tinha acontecido. Elas eram Edelvina e Esther. E aí, elas começam a contar o que tinha acontecido, né? A Esther, ela tinha perdido o marido dela. Ela tinha tido um noivo antes desse marido dela. Ela tinha tido um primeiro noivo que ela amava demais e se chamava Noé. Só que... Gente, hoje vai ser bom. Efeitos sonoros, né? Se fosse uma aula assim, né, igual alguns capítulos que tem nas trevas, ia ser emocionante, mas não, por enquanto não. Então, essa Esther, ela tinha tido um noivo chamado Noé, que ela tinha amado muito, mas que tinha se matado, né? E foi para ela uma situação muito dolorosa, ela ficou muito mal, mas logo apareceu o Raul, né, o marido dela, que tinha se tornado segundo noivo, que consolou ela de todas as formas possíveis e amenizou ali dentro dela aquela dor. E aí eles noivaram, casaram e tinham tido uma vida muito tranquila. O Raul, de vez em quando, ele se mostrava melancólico e ela tentava fazer o que ela podia para que ele ficasse bem, que ele ficasse feliz, mas não resolvia. Mas, de qualquer forma, eles tinham tido 3 filhos, viviam uma vida satisfeita. E, de repente, aconteceu uma tragédia. Assassinaram o Raul. Eu não sabia se ele tinha inimigos ou não, nunca soube de nada de alguém que não gostasse dele. Simplesmente o corpo apareceu no meio da rua. E a polícia investigou e não soube identificar quem era o assassino e falaram que tinha sido suicídio, mas ela tinha certeza que não tinha sido suicídio. Ela falou, meu marido não ia fazer isso, nossa vida era boa, do nada ele ia se matar, não tem como. Eu acho que alguém matou ele, sim. E eu não tô aqui, ela falou para Alexandre, eu não tô aqui para procurar culpados, eu quero apenas encontrar o meu esposo em espírito, para que ele me traga alguma consolação, porque eu tô com muita saudade. A nossa situação lá em casa não tá fácil, porque ele que trabalhava, né, ele que sustentava a família, agora ela estava precisando arrumar um emprego para cuidar das crianças. Então, né, e começou a chorar, assim, ficou muito sentida, queria uma consolação do esposo dela, que ela não conseguia encontrar. Onde é que ele estava? Quem tinha matado ele? E aí Alexandre fala que ele iria tomar as providências necessárias para fazer essa intercessão e que ela voltasse para casa, ficasse mais confiante, tivesse paciência e que ele ia fazer o que tivesse ao alcance dele. E aí elas saem, né, a Esther e a Edelvina saem e voltam para os seus corpos. Alexandre até faz um comentário com o André que muitas vezes os encarnados têm a impressão de que, por serem espíritos,
Eles sabem de tudo, né? Você leva uma informação, pergunta onde é que tá fulano, por ser espírito já sabe onde tá. E não é bem assim que funciona, né? Eles precisam fazer uma investigação como nós aqui também. Claro que eles têm outros recursos, mais recursos, mas ainda assim, né, não tem como fazer mágica. Então eles precisariam de tempo para encontrar o Raul, onde é que ele tá. Então, o que acontece? No dia seguinte, eles foram lá para a casa da viúva, da Esther. Alexandre disse que é um bom ponto de partida para saber onde é que estaria o Raul. E aí eles chegam lá, é uma rua simples, né, uma casa modesta, e André já percebe que tem uma entrada e saída muito grande de entidades inferiores. Essa casa aqui não tem a proteção espiritual. A gente entende que eles não tinham o hábito de oração, de vigilância dos pensamentos, então a entrada e saída de entidades inferiores era muito grande. Então, quando eles entram lá, a família está tomando o café da manhã, o almoço agora eu não lembro, tá? Mas estavam fazendo a refeição na mesa e André observa um fato que até então ele nunca tinha visto. Olha o que ele diz. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições num almoço muito simples. Almoço. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. E aí ele fala com Alexandre: "Oh, meu Deus, será crível? Desencarnados à mesa?" Ele fica abismado, porque aqueles desencarnados estavam sentados, conversando entre eles e se alimentando. Quando um encarnado comia, eles respiravam, sugavam bem pertinho e sentiam o gosto do alimento como se estivessem ali comendo mesmo. Estavam se alimentando. E conversando e aquela coisa, sabe? E André ficou muito surpreso. Meu Deus, será crível? Desencarnados à mesa? E aí Alexandre faz um alerta muito importante. Ele diz: os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Então ali o equilíbrio não reinava, né? O pensamento desequilibrado. E aí não tinha a defesa espiritual necessária. E é interessante notar que aquelas entidades inferiores que estavam à mesa se alimentando eram familiares. Não eram nem desconhecidos, eram familiares que não tinham desapegado da casa dos seus entes queridos e encontraram esses encarnados que também não tinham tirado essas algemas, que ficavam sempre lembrando daqueles que tinham partido de uma forma prejudicial. Uma forma de invocação. Então eram familiares. E Alexandre fala isso pro André. Eu até peguei o trechinho, as exatas palavras de Alexandre que estão aqui no livro. Ele diz o seguinte: os que desencarnaram em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram no corpo físico. Então eles continuam a vida deles normalmente, se alimenta, vai dormir, toma banho, porque estão muito apegados à casa, e quem ficou, os encarnados que ficaram, estão muito apegados a eles também. Então é um processo de simbiose. Ninguém se desapega, ninguém solta essa algema. Então os parentes estavam lá. André, ainda incomodado com essa situação,
né? E fala isso para Alexandre, que isso era muito estranho, você se alimentar e nem saber que tem gente ali sugando, né, o que você está comendo. E Alexandre fala o seguinte: vamos supor então que não fossem parentes, que fossem pessoas desconhecidas que estivessem aqui, né, sugando os alimentos, as energias em todas as tarefas. Por que eles estariam aqui? Porque encontrar abertura. Porque é uma casa, são pessoas que dão brecha. Se fosse um lar, se fosse uma família bem equilibrada, quando estivesse no momento da refeição e em outros momentos, quem que estaria passando por aqui para abençoá-los? Benfeitores. Benfeitores. Mas não. Desequilibrados. Olha o que eles estão conversando. E André começou a escutar. E aí a senhora, né, tinha dois senhores, né? Um senhor e uma senhora. Como a vida é difícil. Meu Deus, uma vida tão sofrida que eu tive, para agora, no fim da vida, eu depender da minha sobrinha neta. Nossa Senhora, que tristeza essa vida. E aí o senhor concordou. Nossa, é verdade, como a nossa vida é uma vida difícil. E ele se lamentando, e os desencarnados que estavam com ele, se emocionavam. Chorava junto, abraçava eles, porque estavam muito ligados. Era um apego muito grande. Então, olha o tipo de conversação. Eram aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que sempre estavam reclamando que nada estava bom, não tinham o hábito da oração, e aí a casa ficava livre para quem quisesse entrar. Naquele caso ali eram os familiares, né, que não tinham desapegado, mas ainda tinham outras entidades que estavam ali transitando como se fosse uma passagem livre mesmo. Porém, a viúva, né, a Esté, que tinha se encontrado com Alexandre na noite anterior, ela fala, mas tudo vai se ajeitar, eu tive um sonho bom, eu sonhei que eu encontrava com um mensageiro divino, e ele me dizia que tudo vai se acertar, que tudo vai ficar bem, vamos ter um pouquinho de fé. E as crianças, escutando isso, ficam até um pouco mais felizes, mais alegres. E aí, eles continuam lá. E André, ele até queria ir lá conversar com aqueles desencarnados para tentar tirar eles dali, mas Alexandre fala que era uma conversa em vão. Não tinha como ele, em poucos minutos, desfazer algo que estava ali se consolidando há anos. Anos estavam vivendo aquela situação. E se André tentasse dialogar com eles, ele ia apenas se lamentar. Apenas se lamentar. Os desencarnados. Igual os encarnados estavam se lamentando agora. Né? Muita afinidade. Então, era um trabalho para um outro momento, já que eles estavam querendo descobrir o que tinha acontecido com o Raul. Então, Alexandre encontra um trabalhador, um benfeitor que estava passando por ali, que era responsável por auxiliar aquela casa, né? Era como se fosse um vigilante, né? E ele passava em várias casas e conhecia mais ou menos a situação das famílias que moravam ali naquela rua. E aí, eles encontram esse trabalhador para perguntar, né, se ele sabia alguma coisa do Raul, onde que ele estava. E ele explica que, apesar dos esforços que ele e outros trabalhadores tiveram, não conseguiram evitar o suicídio do Raul. Ai, André, o quê? O Raul se matou, mas a esposa tem certeza que foi assassinato. E esse trabalhador explica, não, ele fez de uma maneira que, disfarçando as suas atitudes para parecer que o revólver não era dele, ele deu um tiro no peito, mas foi suicídio. O Raul se matou. E quando ele cometeu o ato, a gente não conseguiu tirar ele do bando que veio. Veio um bando, uma legião das trevas mesmo, que se aproveitam dessas situações, né, de suicídio para ali, sugar as energias vitais do espírito e escravizar e fazer todas aquelas coisas que nós já sabemos. Não teve como proteger ele dessa situação. Nós fizemos o que podíamos. E aí, Alexandre agradece e começa a tentar mentalizar o Raul para tentar descobrir onde ele estava. E aí, Alexandre e André ficam em prece e Alexandre descobre que o Raul estava próximo dali, num matadouro, no lugar onde matavam bois. E eles chegaram lá, André disse que a situação era deplorável. Onde
matavam os bois e formava aquela poça de sangue, vários espíritos estavam lá lambendo os dedos de sangue e naquele processo de vampirização, todos assim lambuzados de sangue, morrendo de rir, alegres, e em cima dos bois para tentar sugar a energia deles, e muitos espíritos ali, naquele matador. E André fica abismado. Ele fala, olha, ele narra que sentiu uma repugnância tão grande. E Alexandre fala, mas André, quando estávamos encarnados, nós não visitávamos açougues e ficávamos ali preocupados para saber qual a melhor carne para o nosso almoço ou janta. Gente, eu li isso, eu fiquei pensando no ambiente de um açougue, como realmente a gente fica ali, né, vendo as carnes expostas e tal. E aí Alexandre, e aí a diferença, André? Nós também no passado fomos assim. Cada um, não tem como a gente julgar, cada um está no nível que está. E todos estamos caminhando para estar numa situação melhor. Esses irmãos também. E aí eles veem um homem com um olhar assim vago, andando bem cambaleando, uma roupa toda cheia de sangue. E aí Alexandre aponta e diz, olha ali o Raul. Estava lá no meio do matador, no meio daqueles espíritos. E aí eles vão até lá para descobrir o que de fato aconteceu. Mas isso são cenas para nossa próxima aula. Aguentem a ansiedade. Gente, esse livro é bom demais. Meu Deus do céu, cada história, né? Ó, não deixem de assistir. A próxima aula a gente vai descobrir o porquê que o Raul fez isso. E olha, a história ela dá uma reviravolta, fica surpreendente. Não percam, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.